Olá, quarto ano, bom dia. Vamos para a nossa aula de português hoje, né? Continuando o nosso assunto de carta de reclamação, né? Então, nós já vimos que a carta de reclamação, né? Não é aquela cartinha que a gente envia para um amigo, um parente que contando as novidades, né? Falando sobre você, não. Carta de reclamação é uma carta que você escreve para relatar algum problema na sua comunidade, né? Para relatar alguma coisa que você quer, que você não está gostando, né? E que você quer que melhore. Por exemplo, você pode enviar para o prefeito, né? Você pode enviar para o presidente da associação do bairro, né? Então, para alguém que realmente possa resolver aquele problema que você está enfrentando, né? Geralmente na comunidade, como a gente viu na, na aula anterior, que a gente viu aquela carta de reclamação, né? Da Chapeuzinho Vermelho, né? Reclamando do lobo, né? E ela reclamou para quem? Ela chamou quem? Um advogado, né? Para resolver a situação, certo? E da mesma forma, né? A gente pode fazer, né? Se há algo que esteja nos incomodando, né? A gente pode procurar alguém que possa resolver, né? Escrevendo uma carta de reclamação, tá certo? Né? No caso lá da Chapeuzinho, ela procurou um advogado e o advogado entrou em contato com o senhor Lobo, né? Para resolver a situação. E os 3 porquinhos também, né? Então, hoje, nós vamos ver aí a página 116, 117 e 118. 116, a gente está vendo aí um segundo exemplo de carta pessoal de reclamação, tá? Então, vamos lá. Então, tem aí no livro de vocês, a imagem está um pouco embaçada aqui, mas é a câmera também do meu celular, que às vezes fica assim. Mas vocês têm aí no livro de vocês e podem ir acompanhando, ok? Então, vamos lá. Então, para iniciar, a carta que você vai ler agora é um cachorro chamado Sam. É de um cachorro chamado Sam para a sua dona. Olha só, o cachorro, né? Claro que um cachorro não vai escrever, né, gente? É uma forma, né, de passar o conteúdo para vocês. Mas vamos lá ver o que é que Sam, que é o cachorro, escreveu para sua dona, Gertrudes Leroy, né, o nome da dona do cachorro. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Veja só aí a situação, né? Qual será o motivo que a levou para tomar essa atitude? Leia sozinho a carta para descobrir o que Sam pensa sobre o assunto, né? Então, Leroy, né, dona Leroy, a senhora Leroy, ela enviou Sam para essa escola, né, de obediência, né? Então vamos lá, vamos ver o que levou dona Leroy a mandar Sam para essa escola e o que é que ele tem a dizer sobre isso. Então vamos lá, né? Lembrando que no texto aí ao lado, né, aqui não tá dando para aparecer, mas do ladinho aí do texto tem o vocabulário, né? O vocabulário é aquelas palavras, né, que elas estão destacadas no texto, elas estão em verde, né? E o significado delas, ok? Então, vamos lá. Leitura 2, carta pessoal de reclamação. Cara senhora Leroy, né? Então, é o título da carta aí. Então, vamos lá, o que é que Sam está falando aqui. Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber.
mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me incomodando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, né, bem interessante aí a carta de Sam, né, do cachorro. Então, o que foi, né, que levou Dona Leroy aí a mandar Sam lá para a escola de obediência? Porque ele estava uivando muito, né, e os vizinhos começaram a reclamar, né? E aí ela tomou a decisão de enviar ele para lá. Só que aí ele não está satisfeito, né? Lá naquela escola. Ele disse que interessante também antes disso, né? Ele também argumenta aqui. Veja só que a carta de reclamação ela tem argumentos, né? Argumentos é o quê? Quando você escreve coisas, né? Enfatizando a sua ideia. Quer dizer, você está defendendo a sua ideia, né? Como ele falou aqui, ele estava defendendo, ó, ele colocou 2 pontos, né? Ele disse, né, que os vizinhos estavam se queixando, depois ele colocou, né? É difícil imaginar, aí botou aí 2 pontos, né? Primeiro, né, porque ele não uivava tanto assim, né? Foi um argumento. E falou que ela teve fora e que ela não ouviu, né? Quer dizer, ele já botou esse argumento aí, né? O segundo argumento, ó, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento, né? Então aí ele já argumentou também, né, que eram os vizinhos que incomodavam ele, tá? Então, aí depois ele diz, né, que devemos todos aprender a conviver em harmonia, né? Isso é verdade. Nós precisamos aprender a respeitar o espaço do outro, né? Tem gente que acha que a rua é toda dela, né? Bota um som bem alto e todo mundo é obrigado a ouvir aquele tipo de som, de música, né? Então, é muito complicado. A gente tem que aprender a conviver, né, com as pessoas. Então, eu não posso também impor aquilo para todo mundo. Eu gosto daquele tipo de música, então eu boto para eu ouvir, né? Mas não aquele som alto, né, com aqueles sonzão alto no carro, que o bairro todo escuta, né? Às vezes a pessoa quer até descansar à tarde, né? Às vezes até de noite mesmo, né? Depois de 10 horas da noite, 9 horas, você quer dormir, quer às vezes assistir uma televisão e não consegue, porque o som às vezes do vizinho está muito alto, né? Então a gente precisa ter respeito e conviver, né? Aprender a conviver. Minha vida aqui continua um pesadelo, né? Aí ele já começa aqui a apelar, né, para a dona, que a vida lá tá um pesadelo, né? Aí a senhora não acredita nas coisas que acontecem na lanchonete. E ele ainda bota aqui, ó, uma ameaça, né? PS, ó, aqui no finalzinho, né? Ele diz PS, ó, não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Né? Então ele é bem dramático na carta, né, de reclamação dele, tá? Então é bem interessante essa cartinha de Sam, né? Uma carta pequena, né? Mas muito interessante mesmo, tá? Então, vamos lá para a atividade. Aí tá falando um pouquinho também sobre o autor, né, do texto, que é Mark Tech, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, é escritor e ilustrador de livros infantis.
Entre suas obras destacam-se Como os Dinossauros Dizem Boa Noite e O Atalho Secreto. Então, aqui está falando um pouquinho sobre, aqui em cima, né? Sobre o autor, tá? Mas vamos lá para a nossa atividade, que é a interpretação de texto. Compreensão do texto. Vamos lá. Atividade oral e escrita. Então, observe a imagem da página anterior. Depois, converse com os colegas sobre ela. Então, vocês vão conversar aí, né, com a sua irmãzinha que está lhe ajudando, sua mãe ou seu pai, né, com quem está ajudando você a fazer essa atividade. Então, descrevam a cena. Então, você vai descrever a cena, né, você vai imaginar o que aconteceu aí. Descrever a cena é falar sobre o que você imagina como aconteceu a cena que foi descrita aqui na carta. B. Qual personagem da cena é Sam? Aí você vai imaginar o que ele está fazendo. O que é que Sam estava fazendo? Vejam os objetos que estão sobre a mesa. Então, aí, tem 50 grandes fugas. O menu, né, que estava aí em cima da mesa. Menu é cardápio, né? E aí vocês vão pensar. Que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao que Sam diz na carta? Né? Letra D. Após a leitura da imagem, você concorda com a queixa de Sam em relação ao tratamento que recebe? Justifique a resposta. Então, depois que vocês imaginarem aí, né? Você concorda com a queixa de Sam em relação ao tratamento que ele estava recebendo, né? Então, vocês vão imaginar aí e vão colocar, né? Veja aí o menu, ó. O menu que está aparecendo aí, tá? E no segundo, que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Então, qual foi o motivo aí principal, né? O que é que vocês acham, né? O que era que estava acontecendo com ele, que ele pegou e escreveu essa carta aí para a dona Leroy? Ele estava satisfeito lá ou não? E qual era o motivo, tá? Então, vamos lá para a página 118. Terceiro, Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos. Uma coisa, tá, gente? Esse primeiro aí não precisa vocês responderem. Vocês apenas conversem com a pessoa que está aí ao lado, né? De vocês, tirem conclusões, enfim, não precisa responder, tá bom? Só a partir do segundo, ok? Vamos lá. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Escreva de forma resumida as duas justificativas. Então, vejam que no texto, como eu tinha falado para vocês, ele usou dois argumentos aí. Aí vocês vão lá no texto e vão olhar qual foi o primeiro argumento que ele usou, né, a justificativa para ele reclamar dos vizinhos, e qual foi a segunda justificativa, tá? Mas vocês podem resumir, né? Eles podem resumir, não precisa escrever tudo do jeito que está no texto. Vocês podem falar com as palavrinhas de vocês, tá bom? Quarto, na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copie a frase que expressa essa insatisfação. Agora, aqui no 4, sim, você vai retirar do texto a frase. Gente, quando fala assim, retire do texto, né, copie do texto, né, então vocês têm que copiar igual como está lá no texto. Agora, quando a gente fala assim, dê sua opinião, né, escreva de forma resumida, então você pode falar com suas palavras, mas quando a gente coloca que para colocar, ó, copie a frase que expressa essa insatisfação. Então, você vai lá no texto, procurar a frase que mostra essa insatisfação de Sam, né? O tratamento que ele vem recebendo. Aí você vai escrever aí. O 5, lanchonete
é uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde está. Explique. Então, você vai lá olhar lá aqui, ó, nas imagens, né? Será que realmente ele estava numa lanchonete, né? Ele empregou de forma correta, né? Ó, lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pôde observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde ele está. Aí você vai botar sim ou não. Então, lá na imagem do texto, você vai voltar lá no texto, né? Então, realmente, Sam, ele estava numa lanchonete, aí você vai botar sim ou não. E explicar o porquê, né? Que você acha que ele estava numa lanchonete ou não. Porque lanchonete é geralmente empregada para falar de um lugar de refeições rápidas. Né? Aquela lanchonetezinha que você faz um lanchezinho ali, né? E come um pastel, toma um suco e vai-se embora. Né? Diferente de refeitório, né? Então, prestem atenção direitinho. Ok, minha gente? Então, vocês vão ver aí direitinho e colocar o que é que vocês estão vendo. Tá? Se realmente é lanchonete ou é um restaurante, né? Aí na imagem. Que lanchonete é um lugar onde a gente faz refeição rápida. Já restaurante, não, você senta, né, para comer, tem um cardápio, né? Tem tudo muito mais elaborado do que uma lanchonete. Então, preste atenção aí. Onde é que ele realmente está? Numa lanchonete ou num restaurante? Aí você vai escrever aí e botar a justificativa. O 6. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Aí tem esse trecho aí, né? Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Então, veja que eles, né? Eles, ó, está bem marcado. Bem, né? Veja aí eles, ó. Tá destacado, bem destacado. Então, letra A. A quem Sam se refere quando escreve eles? Então, eles está se referindo a quem? Quem é que incomoda ele, né? Lá com o aspirador, né? Como ele falou aqui, né? Quem é que incomoda ele, né? À tarde, que ele tenta dormir. Então, eles aqui está se referindo a quem? Aí vocês vão colocar aí. Letra B. Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele aponta? Então, quais são os motivos que Sam apontou, né? Em relação a essas pessoas que falaram dele, né? Do uivo dele. Então, vocês vão colocar aí, certo? Letra C. Por que Sam usou letras? Porque Sam usou letras maiúsculas, eles. Então, por que será, né, que ele usou a letra maiúscula eles, né? Para quê? Quando a gente usa uma letra maiúscula, né, ou um negrito numa palavra, é para quê? Para chamar o quê, né? É para chamar a atenção ou não, né? Então, quando eu quero chamar a atenção de alguma coisa, né, numa carta, em um cartaz, eu faço o quê? Né? Geralmente eu grifo, eu coloco em letras maiores, né?
a gente bota numa cor diferente, enfim. Então, por que será que ele colocou em letras maiúsculas aí a questão de eles, né, no texto? Aí vocês vão colocar, ok? E pronto, né? Aí até a 6, a questão 6, né? E a 7 não precisa fazer, né? A 7 ela vai até a página 119, a gente vai fazer até o 6 mesmo. Ok, meus amores? Então façam a atividade com atenção, direitinho e me enviem, ok? Tchau, tchau, gente.